O Canal 4 leva até você o que há de melhor em vídeos de treinamento esportivo: futebol, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, futebol society e fitness. São mais de 60 videocursos em diversos segmentos esportivos, abordando questões técnicas e táticas, dicas e segredos profissionais. É um material do mais alto nível, desenvolvido em convênios com os mais renomados centros de ensino superior do Brasil. Os vídeos são produzidos em formato digital e estão disponíveis em VHS e em DVD. Pesquisas realizadas pela Sociedade Audiovisual da Inglaterra demonstram que o uso de filmes educativos já se consolidara como peça fundamental de apoio ao trabalho diário de professores e treinadores. Professores, técnicos, secretários de esporte e proprietários de academias, entrem em um novo mundo de informações e deixem a tecnologia ajudá-los a desenvolver seu trabalho. Vejam alguns de nossos videocursos e comprovem a qualidade das nossas produções. Canal 4, a imagem do esporte. Este videocurso de manobras ofensivas tem como objetivo destacar as situações ofensivas que podem ocorrer durante uma partida de futebol. É importante ressaltar a fundamentação teórica julgada relevante para a parte prática do videocurso. No volume 1, as jogadas de bola parada oriundas de faltas. A decisão de muitos jogos e títulos tem se originado através dessas jogadas ensaiadas de faltas. Portanto, o técnico deve oferecer aos seus atletas um repertório vasto e amplo de jogadas oriundas de bola paradas de faltas. No volume 2, as jogadas de arremesso lateral e escanteio. O arremesso lateral não deve ser visto apenas como a reposição da bola em jogo, mas sim uma situação ofensiva que pode originar em gol, o mesmo ocorrendo com o escanteio. Diversas situações podem ser treinadas. As jogadas no primeiro pau, no segundo pau, no meio da área e curtas. Portanto, o técnico deve treinar todas estas situações, tanto de lateral quanto de escanteio. No volume 3, as jogadas oriundas de saída de bola do tiro de meta, por baixo e por cima. A equipe deve sair de forma organizada desde a sua zona defensiva, facilitando assim as jogadas ofensivas a partir do meio-campo. E as jogadas oriundas do trabalho de inversão de bola, um fator importantíssimo no futebol e que o técnico deve estar atento e treinar todas as situações do trabalho de inversão de bola. No volume 4, as jogadas de contra-ataque e manobras ofensivas a partir do meio-campo. As jogadas de contra-ataque têm sido decisivas para títulos e vitórias durante os jogos. Portanto, o técnico deve treinar as diversas situações de contra-ataque. Nas jogadas de manobras ofensivas a partir do meio-campo, as diversas situações envolvendo todos os jogadores e tanto as jogadas de linha de fundo, pelas extremas como pelo meio, devem ser treinadas. Durante a realização de uma partida de futebol, os atletas se encontram diante de variadas situações, tendo que se concentrar em diversas ações como comportamento junto e sem a bola, diante de parceiros e adversários e em situações táticas em que se alteram continuamente, devido principalmente às dimensões do campo e ao número de jogadores. O atleta tem que perceber o campo de jogo, os movimentos e ações dos adversários e companheiros. Deve ainda
antecipar a direção e velocidade da bola, concentrar-se na execução dos fundamentos técnicos, perceber rapidamente situações táticas e ter iniciativa em momentos importantes. 3 condições são básicas para que o atleta possa ter um comportamento tático eficiente durante a partida. Saber se deslocar no campo, procurando se posicionar nos espaços vazios, procurando estar em condições de receber a bola em boa situação. Deve ser flexível frente às diferentes situações do jogo. E ter um repertório amplo e variado de alternativas para obter a busca final do jogo, que é o gol, e, consequentemente, a vitória. Entretanto, 2 exigências são básicas para que o atleta possa ter um comportamento tático eficiente: amplo domínio de todos os fundamentos técnicos do futebol e a capacidade de prever e antecipar corretamente o desenvolvimento das diversas ações que possam ocorrer durante o jogo, estando assim preparado para tomar a decisão mais correta no momento certo. A tática pode ser dividida em defensiva e ofensiva, sendo que essas 2 situações definem as estratégias de jogo. Quando se refere à tática, torna-se necessário definir 3 termos muito importantes no contexto do futebol: posição, função e característica. Estes 3 aspectos são determinantes para a escolha dos atletas que vão compor a equipe e, principalmente, aqueles que reúnem as condições para desempenhar suas funções durante uma partida. Posição se refere em qual posição o atleta vai atuar, se é de lateral, zagueiro, volante, meia e o atacante. Por função se entende a capacidade que o jogador tem de desempenhar um determinado papel durante uma partida. E característica se refere à particularidade do atleta, se ele pode desempenhar uma função e atuar em uma posição mais defensiva e ou ofensiva. No futebol moderno, os atletas devem ser preparados para desempenharem mais de uma função em campo e atuar em outras posições, desempenhando com eficiência funções ofensivas e defensivas. Além de possuírem características que lhes permitam executar tais funções e atuar em outras posições. Isto, evidentemente, que também é válido para o goleiro, que, devido às modificações das regras, passou a exercer funções defensivas e ofensivas, tendo uma participação decisiva nas partidas, principalmente na reposição de bola em jogo. Este videocurso tem como objetivo destacar a tática ofensiva. Uma equipe estará em posição de ataque a partir do momento em que a bola é recuperada, sendo que as manobras ofensivas deverão ser articuladas levando-se em consideração a movimentação coordenada de cada atleta, como explica o professor Alexandre Gracelli. O treinamento tático das manobras ofensivas se torna fundamental na medida que os atletas devem vivenciar, durante os treinos, as mais diversas situações que possam ocorrer numa partida de futebol. Evidente que toda e qualquer jogada ensaiada deverá ser treinada e repetida várias vezes, incluindo todas as possíveis variações que possam ocorrer. Entretanto, devido a situações complexas e variadas que ocorrem durante o jogo, oriundas do posicionamento tático defensivo do adversário, da capacidade de antecipação e percepção dos companheiros de equipe, as manobras ofensivas podem ser consideradas como um padrão ofensivo básico da equipe, ou seja, o técnico deve treinar todas as situações de jogadas ensaiadas, desde a saída de bola, passando pelo trabalho de inversão de bola, pelas manobras ofensivas a partir do meio-campo,
como as jogadas de bolas paradas, de lateral, escanteio. Faltas e tiro de meta. A equipe deverá possuir um amplo repertório de jogadas e movimentações ofensivas, contribuindo para o desenvolvimento das capacidades de percepção, antecipação e tomada de decisão no momento de uma determinada ação tática no jogo. No que se refere aos setores do campo, poderemos dividi-los em 3: o setor de defesa, o setor de meio-campo ou de armação e o setor de ataque. Estes setores podem ser bem mais compreendidos destacando as seguintes situações. Setor defensivo no sistema 4-4-2, ilustrado com 2 zagueiros, um pela direita e outro pela esquerda, e por 2 laterais, um pela direita e outro pela esquerda. No sistema 3-5-2, demonstrado por 2 zagueiros, um pela direita e outro pela esquerda, e um líbero, que mantém um posicionamento central entre os zagueiros. A ilustração do setor de armação no sistema 4-4-2 pode contar com as seguintes variações: 2 volantes, um pela direita e outro pela esquerda, além de um meia de armação pela direita ou pela esquerda, e um meia atacante pela esquerda e ou pela direita, dependendo do posicionamento dos 2 atacantes. 3 volantes, um pela direita, outro pela esquerda e um pelo meio. E um meia que pode ser de armação e ou de ataque, atuando pelo lado esquerdo ou pela direita. E a terceira variação, um volante, 2 meias de armação, um pela direita e outro pela esquerda. E um meia atacante, que pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita, dependendo do posicionamento dos 2 atacantes. No sistema 3-5-2, o setor de armação pode ser formado com as seguintes variações: 2 alas, um pela direita e outro pela esquerda, um volante em um posicionamento central e 2 meias de armação, um pela direita e outro pela esquerda, 2 alas, um pela direita e outro pela esquerda, 2 volantes, um pela direita e outro pela esquerda, e um meia atacante, que pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita, dependendo do posicionamento dos 2 atacantes. Já no setor de ataque, pode-se ilustrar tanto no sistema 4-4-2 como no sistema 3-5-2 com um atacante aberto, tanto pela direita como pela esquerda, e outro pelo meio, ou com os 2 atacantes atuando pelo meio, ou ainda com os 2 atacantes atuando pelas extremas.